Olá, meu nome é Luciano Guimarães da Silva, estou cursando a disciplina EQ4, Ensino e Aprendizagem de Química 4. Hoje é dia 29 de outubro de 2024 e esse vídeo serve para gravar a atividade, apresentar a atividade do jogo de olho nas fórmulas orgânicas. Olá, queridos estudantes, tudo bem? Para a gente praticar os conteúdos que a gente viu nas últimas aulas sobre identificação de substâncias orgânicas e suas fórmulas, né, hoje a gente traz aqui o jogo de olho nas fórmulas orgânicas. Nós vimos, né, que as fórmulas orgânicas, para representar as substâncias orgânicas, podem aparecer em 4 formas. Né? A fórmula molecular, que ela indica basicamente a quantidade dos elementos que aparecem dentro dessa molécula. Então, por exemplo, o metano, CH4, né? A fórmula molecular é exatamente essa, CH4, que ela indica a quantidade de carbonos e hidrogênios que a gente tem nela. Né? Só que essa fórmula ela não indica nada para a gente em relação à estrutura, né, a forma dessa molécula, a geometria. E aí a gente, como isso na orgânica, aliás, na química em geral, né, mas na orgânica que a gente tem moléculas muito grandes, isso é muito importante para entender como elas reagem, como elas se comportam. Então a gente tem as fórmulas estruturais para representar, sendo que a gente tem 3 tipos de fórmulas estruturais. Né? Nós temos uma fórmula estrutural genérica, né, ou geral, que ela apresenta todos os elementos, né, compostos que compõem essa substância, sendo que a gente representa a ligação entre eles, né, na forma de 1 ou 2 ou 3 linhas, dependendo da quantidade de ligações que são feitas entre esses elementos, né, e representando essa geometria dessa molécula. Nós temos a fórmula condensada, que ela condensa as ligações de carbono e hidrogênio dessa molécula, né, às vezes até as ligações carbono-carbono. E, na verdade, condensa todas as ligações, né, presentes nessa molécula, sendo que ela não é representada como uma fórmula molecular. A gente vai representando cada elemento ao longo da fórmula e a gente condensa no máximo os hidrogênios que estão ligados a cada carbono. E nós temos também a fórmula em linhas, que ela omite a representação do carbono e do hidrogênio. O hidrogênio fica implícito nessa fórmula, né, e os carbonos são representados a cada vértice, né, ou a cada extremidade de linha. Né, e a gente representa os outros elementos que estiverem na fórmula normalmente, como halogenetos, etc. Né. Então, o objetivo desse jogo é a gente trabalhar com cartas, é um jogo de cartas, e a gente vai trabalhar a identificação de algumas substâncias, certo? Então, cada grupo da turma recebeu um kit, né, contendo 25 cartas. Né, o jogo, no caso, está programado para o grupo de 6, né, como a gente já dividiu. Né, e nessas 25 cartas, nós temos 24 cartas que são substâncias orgânicas. Né, e dentro dessas 24 cartas, nós temos 6 grupos, ou seja, 6 substâncias. Então, ou seja, 4 cartas representando uma mesma substância. São 6 substâncias no caso, então são 24 cartas. E uma última carta, a 25ª carta, que é a carta Coringa. Tá? E essa carta Coringa eu já explico como é que ela vai funcionar. Né? Mas, por exemplo, a cada conjunto de 4 cartas, nós temos, por exemplo, aqui, né, o ciclopropano. Então a gente tem a representação dele na fórmula molecular, a representação dele na fórmula estrutural, a representação dele na fórmula condensada, e nós temos a representação dele na fórmula em linhas. O objetivo do jogo é que cada membro do grupo, ou pelo menos um, né, no caso, membro do grupo, consiga montar na mão um conjunto de 4 cartas da mesma substância. Né? A carta Coringa, ela vai ser... Quem receber a carta Coringa no início do jogo é a pessoa que vai começar a partida. Né? E como é que isso funciona? Depois das cartas distribuídas, né, a pessoa que tiver uma carta a mais, tiver com 5 cartas, vai olhar para o seu jogo e a carta que não a serve vai ser passada para o jogador que está à sua esquerda, exceto a carta Coringa. A carta Coringa ela só pode ser passada depois da primeira rodada e a pessoa que receber a carta Coringa ela não pode passar a carta Coringa imediatamente. Então ela tem que ficar com pelo menos uma rodada com a carta Coringa na mão, até alguém completar essas 4 cartas do conjunto. Quem completar, desce o jogo na mesa discretamente, tá? E todos os outros que perceberem que alguém baixou o conjunto na mesa, tem que ir baixando também. A última pessoa a baixar, perde, certo? Então isso depois a gente vai olhar e vai conferir, né, ver se essas cartas realmente conferem, se são da mesma substância. Se a pessoa baixou certinho, ganhou.
Se a pessoa misturou as substâncias na mão, ela perde o jogo, tá? E vocês vão receber um encarte de regras, já está acompanhado aí com vocês no grupo, vai explicar como o jogo funciona, mas é basicamente isso que eu falei para vocês. E também tem, no final, uma folhazinha para ajudar vocês a entenderem como essas fórmulas funcionam, uma explicação um pouquinho mais detalhada de cada uma das fórmulas, ok? Então vocês vão usar esse material para jogar e eu tô aqui para tirar qualquer dúvida, certo, gente? Bom jogo e boa atividade!